E aí, galera? Boa tarde para todos vocês. A todo mundo que foi entrando aí. Hoje a gente vai resolver algumas questões do Enem 2019. Boa tarde para todos que estiverem entrando, tá? E aí, galera, tudo bem? Todo mundo que for entrando, tá? Hoje a gente vai fazer 15 questões do Enem 2019. Já vai curtindo a live, já vai compartilhando com quem você sabe que está estudando pro Enem. Meu objetivo aqui é ajudar vocês em matemática, tá? Já estamos aqui com mais de 200 pessoas. Se você ainda não me segue, já me segue, tá? Para me ajudar. Eu não sou professor formado, mas eu tenho um certo conhecimento em matemática e eu quero compartilhar ele com vocês para a gente ir junto rumo ao Enem 2022, tá bom? Eu compartilhei ontem um vídeo de quais seriam as questões, então para todo mundo que conseguiu imprimir ou tentou fazer as questões, tá bom? Agora vocês vão acompanhando aqui comigo. Não esquece de curtir a live, não esquece de compartilhar, não esquece de me seguir se você ainda não segue. E lembrando, galera, que todas as lives vão ficar salvas no meu canal do YouTube, que tá na descrição do vídeo, tá? Perdão, na descrição do vídeo não, que está na descrição aqui do meu perfil. Então, entrando no meu perfil aqui no TikTok, tem o íconezinho, você clicando ali vai ter o meu Instagram e meu YouTube. E todas as lives que eu tô fazendo todos os dias, de segunda a sexta, das 3 da tarde às 4h30, 5 horas mais ou menos, vai ficar salva lá no YouTube, no canal. Então, se inscreve lá, tá bom? Se você tá aqui no vídeo e tá me ouvindo agora, dá uma corridinha lá na sua conta do YouTube e me segue lá, beleza? Já se inscreve lá para você, se caso você precise rever alguma conta, se você precisar rever algum cálculo, se você ficou em dúvida, tá? O nome do canal no YouTube é o mesmo nome meu aqui, tá bom? Se você digitar Kelvin Studies, tá? Que é Kelvin Estudos em Inglês, então é o mesmo nome, mas para você já ser redirecionado de forma direta, é só você ir no perfil aqui do TikTok e já tem o íconezinho ali, do lado ali, embaixo da minha foto, então ali você já é redirecionado lá pro YouTube, beleza? E as lives vão ficar salvas lá. Então vamos lá, enquanto a galera vai entrando, já vamos começar a nossa resolução, tá? E a nossa primeira questão vai ser a questão 138. Lembrando, tá? Só mais uma vez, essa é a prova do Enem 2019, prova azul. Então eu vou começar com a questão 138, tá bom? Então a gente vai focar aqui em matemática, tá? Então vamos começar aqui, vai me seguindo e qualquer dúvida vocês me perguntem nos comentários. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pera aí, galera, já é o começo, tá? Ó, galera, hoje eu vou colocar uma coisa em prática com vocês, tá? Vamos ver se funciona. Sempre que eu for resolver uma questão, eu vou silenciar os comentários para que não haja distrações, tá bom? Pode ser? Eu silencio os comentários, aí eu resolvo a questão e depois eu abro os comentários para vocês tirarem dúvidas se vocês tiverem nas questões. Vocês acham que isso é válido? Se sim, comenta aí, para que não haja distrações, pessoas comentando outros tipos de coisa. Só durante a resolução da questão, então eu vou me concentrar aqui durante a resolução, resolvo ao máximo aqui o que eu puder, o que eu conseguir explicar, e aí eu volto com os comentários para vocês tirarem as dúvidas da questão, tá bom? Beleza, vamos tentar dessa forma então.
É porque eu sei que é só arrastar para a direita, só que se eu não me engano é só no iPhone que isso funciona. E mesmo que funcione em qualquer celular, só arrastar para a direita, muitas pessoas às vezes não sabem ou não conseguem e às vezes ficam comentando outros assuntos, tá bom? Então vamos tentar dessa forma. Pera aí que eu não tô conseguindo aqui. Como que tira esse negócio? Pera aí, galera. Configurações. Vamos começar, galera. Eu não consegui tirar os comentários pra falar a verdade. Depois eu vejo como que é certinho. Vamos começar aqui, senão a gente fica enrolando. Vamos lá. Vamos começar a leitura aqui. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a quanto? Bom, então vamos ler o texto. Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com esse artigo do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas dos transportes desse objeto até sua casa e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Tá, então o que a pessoa vai precisar pagar? Ela vai precisar pagar o transporte do objeto até a cidade e ela poderá ter que recompensar a pessoa, então ela vai pagar uma recompensa, tá? Então é o transporte e a recompensa. Ela sabe que o custo do transporte será 1/5 do valor atual do objeto, tá? Então aqui já é uma informação importante. O custo do transporte será 1/5 do valor do objeto. Então a gente tem o valor total. A gente tem que o valor total é dado pelo transporte mais a recompensa. Beleza? E ela disse que o valor com transporte será 1/5 do valor do objeto. Então a gente tem aqui que esse transporte aqui, ele é 1/5 do valor do objeto. Beleza. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, tá? Então ela quer ofertar a maior recompensa possível. Desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor do objeto, beleza? Então, a maior recompensa possível, só que ela precisa ser não ultrapassar o valor do objeto, então ela precisa ser menor ou igual ao valor do objeto. Então, beleza, vamos raciocinar aqui comigo. Essas são as nossas condições. E ela quer saber qual que é a recompensa, né? Então, nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a quanto? Bom, o valor total que a gente precisa perceber é o valor do objeto, tá, galera? Então, o valor total é igual ao valor do objeto como um todo. Então, seria aqui o nosso 100%. Ela vai gastar no transporte 1/5 do valor do objeto. Quanto que é 1/5? 1/5, né? Se a gente pegar aqui, 1/5 é a mesma coisa que 20%. Beleza? 1/5 é 20%. Se no transporte ela vai pagar 20%, quantos por cento que sobra a recompensa? Se no transporte ela paga 20% do total, porque o valor total é o valor do objeto,
Então, na recompensa, ela vai pagar, no máximo, 80%. Se ela pagou no máximo 80% e o texto nos disse que ela tem muito interesse em reavê-lo, muito interesse em ter de volta esse objeto, e ela pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Qual que é o maior percentual possível de recompensa? É 80%. Então, se é 80%, a nossa resposta aqui fica sendo a letra E, tá bom? Então, a letra E é a nossa primeira resposta. Então, só recapitulando, o valor total é o valor do objeto. E o transporte, ela vai gastar 1/5 do valor do objeto. 1/5 vezes o valor do objeto, que é 100%, é 20%. Então, 1/5 é a mesma coisa que 20%. Se ela gastou com transporte 20%, para totalizar o valor total, falta 80% de recompensa. Então, a maior recompensa possível que ela pode pagar vai ser, sobre o valor do objeto, vai ser de 80%. Então, a questão aqui fica a letra E. Tá bom? Vocês entenderam? Se tiveram alguma dúvida, comenta aí se vocês tiveram alguma dúvida. Essa é a nossa primeira questão. E eu classificaria ela como fácil, tá? Não acho que ela seja difícil. Porque você precisava ter esse raciocínio de que o valor total é o valor do objeto e é o transporte mais a recompensa. Se 20% é o transporte, 80% é a recompensa, tá bom? Tá, me perguntaram por que 1/5 dá 20. Ó, vamos lá, rapidinho. 1/5, como que a gente transforma essa fração em porcentagem? Porcentagem é uma fração em que o denominador é 100. Para o denominador ser 100, a gente precisa multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu multiplicar em cima por 20 e embaixo por 20, quanto que eu vou ter? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 20, eu vou ter 20/100. E 20/100 é 20%. Tá? Então, eu transformei a fração para uma fração em que o denominador é 100. E toda fração em que o denominador é 100, você pode escrever na forma de porcentagem. E aí, galera, eu acredito que esse dado de 5% aqui no início do texto, ele é meio que para confundir, tá? Porque você não usa esse dado. A questão fala ali que a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5%... desse objeto da sociedade poderá ter uma recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5%. Então, tá dizendo só que ela deveria recompensar em pelo menos 5% do valor do objeto. Então, se o valor do objeto é R$100, ela daria R$5 para a pessoa que devolveu o objeto, entendeu? E pagaria 20%, que seria R$20 pelo transporte. Então, é mais ou menos isso. Só que a nossa resolução fica assim. Então, para quem quiser tirar print, tá? É só printar ela. Só tirar um print aqui da resolução. E eu cheguei, galera, aqui, ó. 1/5 é igual a 20% por conta disso aqui. 1/5 é a mesma coisa que 20/100. Se você multiplica em cima e embaixo de uma fração, pelo mesmo valor, ela não é alterada. Então, como eu tenho uma fração 20/100 que é igual a 1/5, é a mesma coisa que 20%, tá? O 100 do denominador vai no sinal de porcentagem. Esse 1/5, galera, é do texto, tá? Ela tá dizendo aqui, ó. Ela sabe que o custo com transporte será de 1/5, tá? 1/5 do valor atual do objeto, então é 20%. Então, se o transporte é 20%, a recompensa é 80%, beleza? Vamos para a próxima questão, então. Posso passar para a próxima? Comentem aí para vocês me darem um feedback, tá? Deixa eu só erguer um pouquinho aqui para ficar melhor. Bora para a próxima, então. Ó, galera, todo mundo que tá chegando, tá? Já me segue se você não me segue. Curte a live, compartilha com seus amigos, com quem tá estudando. Tô fazendo lives de resolução de matemática, tá? Essa é a prova do Enem 2019. Prova do Enem 2019. E a gente vai fazer umas 15 questões hoje.
todas as questões que envolvam matemática básica, beleza? Vamos para essa daqui. Essa aqui é bem tranquilinha, viu? Uma das mais fáceis que caiu durante a prova. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus é... Então, beleza. Só curiosamente, vamos supor que o nosso vírus fosse aqui uma esfera. Então, ele quer saber mais ou menos quanto que seria essa medida aqui, ó. Que seria o diâmetro do vírus, beleza? Na hora da prova não precisa desenhar, é só para dar um ar melhor aqui. Então aqui a gente teria o nosso diâmetro considerando o vírus uma esfera. Pode perceber que aqui não existe nenhum dado numérico, então tudo que está aqui já é basicamente irrelevante. Dá para você começar lendo aqui e se você precisar você volta, então a gente tem que otimizar o tempo. Então beleza. O vírus influenza é uma partícula esférica, por sinal ela é esférica, que tem um diâmetro interno desse valor aqui. Então qual que é o nosso diâmetro? É 0,00011 milímetros, tá? Esse é o diâmetro dele. E ela quer passar isso aqui para notação científica. Como que a gente passa? Lembra, notação científica é dessa forma aqui. É um certo valor A vezes uma base 10 elevado a um certo expoente. E o nosso A, ele precisa ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? Essa é a condição do nosso A. Então, eu tenho que deslocar essa vírgula aqui para ficar um número entre 1 e menor que 10. Então, vai ser 1,1, né? Porque 0,1 é menor e 11 também é maior. Então, se eu deslocar, vai ficar 1,1 vezes uma base 10. Agora a gente precisa ver o expoente. Quantas casas que eu desloquei para a direita? 1, 2, 3, 4 casas para a direita. E o número ele ficou muito maior, concorda? Se eu deslocar para a direita, o número vai ficar muito maior. Se ele ficou muito maior, a gente compensa deixando um expoente negativo para ficar menor. Então, basicamente, aqui a gente tem o nosso diâmetro em notação científica. E a resposta dessa questão bem tranquilinha, fica a letra D. Todo mundo entendeu? Essa é uma questão bem fácil de notação científica, tá? Eu vi algumas pessoas comentando letra C. Galera, a letra C tá menos 3 aqui no expoente e eu desloquei a vírgula 4 casas, tá? Se eu desloquei 4 casas, o expoente precisa ser menos 4. E olha que legal, mesmo se você nem soubesse que o expoente precisa ser negativo, se você não soubesse, se você se confunde quando você desloca a vírgula para a esquerda ou para a direita, ainda assim você acertaria a resposta, porque o único número que tem, que é a quantidade de casas, é o 4. Então ele poderia ter confundido melhor ainda e colocado 1,1 vezes 10 elevado a 4 positivo. Só que ele colocou 4 negativo, tá? Então basicamente você saberia a resposta sem nem fazer a questão. E não pode errar esse tipo de questão, galera. Vou dar na cara de quem errar esse tipo de questão na prova do Enem 2022, hein? Pelo amor de Deus, você não pode errar isso aqui. Essa questão aqui geralmente cai todo ano, tá? Todo ano vai ter uma questãozinha de notação científica lá, você não pode errar, não. Essa é bem tranquila, então vamos para a próxima questão, tá? Essa eu não vou demorar muito não, porque ela é uma questão bem fácil. Vamos para a questão aqui 143. E pessoal, todo mundo que tá vendo a live, tá? Tenta fazer a questão junto, tá? Se você tá só vendo pelo celular, às vezes você não tem papel, caneta, às vezes você não consegue fazer agora, acompanhe a linha de raciocínio para você aprender a questão, tá bom? Se você tiver condições, tenta já ir fazendo e lendo, porque ela tá sempre aqui na tela, então dá para você ler junto e tentar resolver em um papel, tá bom? E aí você compara nossas respostas. Vamos para essa questão número 3, então. E só um outro ponto, toda dúvida que mandarem nos comentários e eu não conseguir tirar a dúvida ali na hora, daí vocês mesmos nos comentários podem se ajudar, tá? Vocês vão se ajudando aí, se você às vezes vê a dúvida de algum colega aí, já vai mandando o porquê de determinada forma, tá bom? Vamos para essa questão aqui. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto? Então, o que é o ponto-chave da nossa questão? Maior consumo de quilocaloria por minuto. Esse é o nosso ponto central.
Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem um gráfico. No eixo Y, no nosso gráfico, a gente tem a quantidade de calorias em quilocalorias. Então, é 1.000 calorias, 20.000, 40.000, 60.000 calorias, assim por diante. E aqui a gente tem o tempo em minuto. E ele já quer quilocaloria por minuto. Ou seja, a unidade que ele quer aqui na razão já é de acordo com o gráfico. Então, você não vai precisar mudar nenhuma alternativa. Para fazer isso, basta a gente dividir. Esse por aqui é uma divisão, tá? Uma divisão. Então, qual atividade proporciona o maior consumo? A atividade 1 vai ser 20 sobre 10, tá? Porque a gente tem aqui 20 calorias por 10 minutos. A 2 vai ser 100 por 15. A 3 vai ser 120 por 20. A 4 vai ser 100 por 25. E a 5, por sua vez, vai ser 80 por 30. Como que a gente vai resolver isso aqui? Você não precisa dividir tudo não, tá? Não precisa dividir. Repara que ou você simplifica, ou vai fazendo de cabeça, ou você vai percebendo. Essas são as possibilidades. Ó, cortou 0 com 0, aqui fica 2. Cortou 0 com 0, 12 por 2 dá 6. Cortou 0 com 0, 8 dividido por 3. Se aqui fosse 9, daria 3 a resposta. Então, isso daqui vai dar 2, alguma coisa. Repara que eu não fiz a conta, mas eu sei que a resposta vai dar 2, alguma coisa. 100 por 25 dá 4. E aqui, 100 por 15. Bom, eu já eliminei essa e eliminei essa. Agora, repara, se aqui fosse 90 por 15, a resposta seria 6. Beleza? 90 por 15 seria 6. Só que aqui repara que é 100. Se o numerador é um pouquinho maior do que 90, o nosso resultado vai ficar um pouquinho maior do que 6. Então, por essa lógica, o 6 está fora, então nossa resposta fica letra B. Tá? Todo mundo que respondeu letra B, parabéns. Uma questão tranquila, tá bom? Uma questão bem tranquila. Ó, galera, todo mundo que perguntou, eu tenho um canal no YouTube que é o mesmo nome é o mesmo nome aqui do TikTok, tá? E para você ir lá, é só você clicar no íconezinho da descrição do TikTok, que vai ter lá o YouTube, você vai ser redirecionado para lá, já se inscreve lá e todas as lives eu vou postar lá, tá bom? Pra se você quiser rever alguma coisa, tá? Então não deixe de se inscrever. A todo mundo que me mandou presentes nas últimas lives, rosa, moedas, eu agradeço muito, tá bom? Então se você tem aí, quiser me mandar para agradecer como forma de reconhecimento pelas lives, fiquem à vontade, tá? É óbvio que eu não vou achar ruim, tá bom? E é isso. Vamos para a próxima questão. Essa foi bem tranquila, bastava você fazer uma divisão entre os valores. Agora a gente vai aqui para a questão 148, tá? Ó, sobre notação científica... Tá, peraí, pode voltar na outra questão de notação científica? Tá, vamos rapidinho aqui. Essa questão aqui, qual que é a sua dúvida? Manda aqui para mim. Pra gente poder prosseguir pra frente, tá? É que prosseguir pra trás não dá também, né? Pra quem perguntou aqui, essa aqui é da notação científica. Qual dúvida que vocês ficaram? Rapidinho, pra eu explicar. Ah tá, o Carlos, por que 1,1? Você repara que tem esse número aqui, eu quero colocar ele em notação científica. Notação científica, você precisa sempre deslocar a vírgula para que fique um número que seja maior do que 1, maior ou igual a 1, menor do que 10, tá bom? Menor do que 10. Então a vírgula, ela obrigatoriamente precisa estar aqui no 1,1, entendeu? Se você colocar lá antes, vai ser 0,1, que é menor do que 1. E se você pôr ela depois, vai estar maior do que 10. Então, notação científica, o valor precisa ser entre 1 e menor do que 10, tá bom? Então, por isso do 1,1. Vamos para a próxima, então. Agora a gente vai fazer a questão 148. Vamos lá.
Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Então, vamos lá. Primeiro, começando aqui. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com as suas especificações, rende 2,7 litros. Tá? Então, uma embalagem é 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho com imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos, tá? Então a capacidade é de 0,3 metros cúbicos. Essa é a capacidade. Beleza. Galera, eu quero que vocês comentem aí. Comentem quanto que é isso daqui em litros. Quanto que é 0,3 metros cúbicos em litros. Vamos ver se alguém consegue comentar aí. Falei dessa relação ontem para quem estava na live. Quantos litros que correspondem a 1 metro cúbico? Isso aqui vocês precisam decorar, tá? Vocês precisam saber. Eita, galera, muita gente errando, viu? Ó, vocês precisam decorar isso daqui, ó. É 300 litros, tá? Pra quem falou 300 litros é a resposta. Então, 1 metro cúbico é igual a... Perdão, deixa eu arrumar aqui. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, tá? 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, 0,3 metro cúbico vai ser 300 litros, beleza? Então, vocês precisam decorar essa relação aqui. 1 metro cúbico é 1.000 litros, tá? Decorem isso, escrevem em algum lugar isso aí. Então, beleza. Então, eu sei que a capacidade é de 300 litros. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida com 80% da sua capacidade. Então, beleza. Então, quanto que tem de água ali? Vamos pôr assim, H2O vai ser 80% de 300 litros. Certo? 80% de 300. Então, cortou os dois zeros com os dois zeros. 3 vezes 80. Então, eu tenho 240 litros. Beleza? 240 litros. Essa é uma questão que está envolvendo aí essa conversão de metro cúbico para litro, envolvendo porcentagem e vai envolver regra de 3 também, tá? Então, esses são os assuntos que está envolvendo essa questão. Então, beleza, eu tenho 240 litros e uma embalagem rende 2,7 litros. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Bom, como que eu vou descobrir quanto? É só eu dividir essa quantidade de 240 para 2,7, tá bom? Então, eu tenho 240 dividido para 2,7. 240 para 2,7. Eu preciso multiplicar os dois lados, tá? Para cortar essa vírgula com a outra vírgula. Tá, galera, para quem não tá entendendo, eu já reviso e explico ela novamente, tá bom? Não se preocupem, o importante é vocês entenderem. Eu não ligo de explicar várias vezes. Eu já vou voltar, deixa eu só concluir a questão, que daí eu volto e faço um apanhado geral dela. 240 por 2,7. É a mesma coisa que 2.400 por 27, então aqui eu tirei essa vírgula fora, tá? Eu multipliquei o dividendo e o divisor pelo mesmo número para não alterar o resultado, então 2.400 por 27. Aqui eu pego 240, tá? Bom, quanto que cabe 240 em 27? Cabe 8, né? Então, se eu colocar 8 aqui, eu vou ter 27 vezes 8. 7 vezes 8, 56, vão 5. 2 vezes 8, 16, mais 5, 21. Então, eu subtraio 216. 240 menos 216 vai dar 24, tá? Eu vou abaixar um outro zero. Lembra que o outro 240 tinha dado 8? Então, se agora é 240 novamente, vai dar 8 de novo. E vai sobrar o mesmo 216. Aliás, vai dar o mesmo 216 e vai sobrar o mesmo 24. Então, eu colocaria vírgula aqui, um zerinho aqui, e continua dando 8 infinitamente. Então, se deu 88,8, a nossa resposta fica 89, tá?
Então a resposta dessa questão é a letra C. E eu já vou revisar ela para vocês entenderem todo o raciocínio de uma vez, tá bom? Resposta letra C, para quem falou. Ela vai dar uma dízima periódica, em que o período de repetição é 8. Então é 88,8 infinitamente. Então você vai precisar de 89, né? O próximo valor inteiro como resposta. Então como que era a resolução dessa questão aqui? Ó, prestem atenção aqui, galera, para vocês entenderem. Uma embalagem é 2,7 litros, tá? Uma embalagem, 2,7 litros. E ele disse que a capacidade da banheira é de 0,3 metros cúbicos. Se é 0,3 metros cúbicos, eu preciso saber que 1 metro cúbico tem 1.000 litros, tá? Então, se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 0,3 metro cúbico vão ser 300 litros. Só que ele disse que a banheira não está com a capacidade total. Ela está com 80% da capacidade. Então, 80% de 300 litros é 240 litros. Aí, por fim, o que eu fiz? Se eu tenho 240 litros e cada embalagem rende 2,7 litros, é só eu fazer uma divisão. Eu divido o número de litros total que eu achei pelo litro da embalagem. E eu encontrei 88, infinitos 8. Ou seja, eu preciso de 89 embalagens. Vocês entenderam? Todo mundo compreendeu essa questão aqui? Tá, por que 0,3 e 300? Por conta disso aqui, galera. Por conta disso aqui, ó. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, se eu tenho 0,3 metro cúbico, isso aqui daria X. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente acharia que o X é 300 litros, tá? Todo mundo entendeu? Vocês ficaram com alguma... Isso, a parte do metro cúbico você faz uma regra de 3, tá bom? E a parte da porcentagem a gente tem 80% de 300. Se eu tenho 80% de 300, eu corto os 2 zeros embaixo com os 2 zeros em cima. Então ficou 3 vezes 80. 3 vezes 80, 240 litros. O valor de X fica 300 litros, tá bom? Vocês entenderam, galera? Que legal, José Carvalho, que legal. Eu não sou professor de matemática não, viu? Eu tive um desempenho legal em matemática no Enem. E aí, tô aqui ajudando a galera com resoluções de questões. Então, nem tudo eu sei, mas tudo que eu souber eu vou explicando pra galera. Então, beleza. Ó, eu vou só explicar um detalhe aqui e a gente já vai pra próxima, tá? Ah, esse H2O aqui é só pra simbolizar a água do negócio, tá? Aqui é pra simbolizar a água, que eu escrevi a fórmula molecular. Ó, gente, curiosamente, deixa eu só explicar um detalhe aqui. Se eu tenho... Ó, rapidinho, tá? 30 segundos. Se eu tenho um cubo... Se eu tenho um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o volume dele é de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que é o volume de 1 metro cúbico. E esse 1 metro cúbico é o mesmo que 1.000 litros. Então imagina que você tem um cubo, por exemplo, uma caixa d'água, que tem o formato de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, por isso de 1 metro cúbico ser 1.000 litros, tá bom? Por isso essa relação de 1 metro cúbico ser 1.000 litros. E aí, por regra de 3, eu achei que 0,3 metro cúbico são 300 litros. Ó, vamos para a próxima questão, então, que a gente tem bastante coisa para fazer, tá bom? Isso, galera, ó. Eu faço lives todos os dias, de segunda a sexta, das 3 horas da tarde até 4h30, 4h40, 5 horas, até a gente terminar as questões que eu coloquei pra gente fazer, tá bom? O 2,7 usa assim, ó. A embalagem é 2,7. Então, quando eu achei o volume total, eu divido 240 por 2,7. Aí eu multipliquei por 10 os dois lados, ficou 2.400 por 27, para eu achar a quantidade total de embalagens, tá bom? Ó, vamos para a próxima questão aqui, tá?
Eu sei que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas, senão a gente poderia ficar uma hora só nessa questão para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, mas eu vou tentando tirar o máximo que der, que eu for lendo, tá bom? E não se preocupe se você não chegou nessa matéria ainda, tá? Ela envolveu essa conversão de unidade, envolveu porcentagem e envolveu cálculo com vírgula e envolveu regra de 3, tá bom? Todos conteúdos básicos, mas se você ainda não chegou... Isso, perfeito. 0,4 metros cúbicos seria 400 litros. Exatamente. Vamos para a próxima, então. A próxima que a gente vai fazer vai ser essa 149 aqui. E aí, todo mundo que tiver alguma dúvida, pode ir lá no YouTube, que tá na descrição do perfil aqui no TikTok, se inscreve lá, vai no minuto do vídeo que você quiser, tira sua dúvida. Se você não conseguir, pode printar e mandar ela no privado pra mim, tá bom? Todo mundo que precisar. É que eu não consigo parar pra uma questão só e fazer, e tirar 1000 dúvidas da mesma questão, entendeu? Então, todo mundo que quiser já pode fazer dessa forma. É a prova do Enem 2019, prova azul, tá? Agora a gente vai fazer a questão 149. Vamos lá. Começando a ler aqui. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperado nessa rodovia em 2018 foi... Então, beleza. Primeiro começa sempre pela pergunta. O que a questão quer? O número de acidentes esperado na rodovia em 2018. Ó, galera, todo mundo que tá entrando e chegando aí, curte bastante a live, tá? Curte bastante a live pra ela ser divulgada pra muita gente, tá? É um conteúdo de graça e eu faço com o maior amor e carinho aqui pra vocês. Eu elaboro todos os dias aqui o conteúdo das lives. Vai curtindo bastante pra ela ser mandada pra muitas pessoas. Compartilha com quem você sabe que vai estudar pro Enem, tá bom? Eu agradeço de coração. E na prova do Enem eu acertei 39 questões de matemática, eu acabei errando 6, e dessas 6, 3 delas eu sabia fazer, então eu não sabia fazer 3 questões da prova, tá bom? Minha média ficou em torno de 850, a TRI veio bem baixa. Ó, vamos pra lá então. Ó, vamos lá. Ele quer saber o número de acidentes esperados na rodovia em 2018. Vamos ler o texto aqui. Repara que isso aqui você já nem precisa ler. Você bate o olho e sabe que é só contextualização. As questões do Enem de matemática, elas são contextualizadas. Ela está contando uma historinha para poder relacionar a alguma coisa que você vai calcular. Então, geralmente, o que importa tá sempre nesse final. Está sempre no último parágrafo da introdução. Em consequência dessas mudanças, observou-se a queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos tal. Tá. Vamos lá. Tá, houve queda. Então, em 2003 teve esse tanto de acidente, 2014 isso, 2015 isso. Suponha, bom, essa parte é importante também. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes na rodovia para os anos subsequentes, ou seja, os anos posteriores aqui, 2016, 2017, assim por diante, os anos subsequentes, seja igual à redução absoluta observada em 2014 e 2015. Isso aqui é a chave da questão. Lembra que tem questões que a gente fez que falava de redução percentual. Então, redução percentual é diferente de redução absoluta, tá? Ó, guarda isso daqui, galera. Quando falar de redução percentual, tá falando, obviamente, de porcentagem. Agora, quando falar de redução absoluta, tá falando de números. É só guardar isso, tá falando de números. Então, se falou redução absoluta de 2014 para 2015, é quanto diminuiu aqui. 900 para 850 foi menos 50. E está dizendo que para os próximos anos vai manter essa redução. Se vai manter essa redução, como que a gente acha a resposta? Se 2015 foi 850, 2016 vai ser 800, 2017 vai ser 750, então em 2018 será 700, tá bom? Então a gente achou a nossa resposta aqui da letra D, D de dado, tá, galera? Todo mundo que respondeu a letra D, essa aqui fica a nossa resposta.
É de forma bem lógica. Então, pela lógica, é só você ver que de 2014 para 2015 reduziu 50, então os próximos anos vão reduzir 50. Então, em 2018, que é quando ela pergunta, né? Ele perguntou aqui em 2018, vai ser 700. Essa é bem facinho também, bem moleza. Ó, o menos 50 é porque ele disse aqui, ó, que os anos subsequentes, então os próximos anos, vai ter uma redução absoluta de 2014 para 2015. Então, redução absoluta falou de valor numérico. 900 para 850 diminuiu 50, tá bom? Essa é uma questão bem tranquila. Então, já vamos para a próxima questão. Ó, qualquer dúvida, vocês lembrem que tem o YouTube lá, que daí dá pra você pausar, printar, tirar dúvida, refazer, assistir de novo a resolução, tá bom? Canal do YouTube Kelvin Studies, tá? É o mesmo nome aqui do perfil. E tem na descrição do perfil do TikTok também. Vamos pra próxima então. Questão agora 152, tá? Uma questãozinha envolvendo proporcionalidade. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ô, gente, muito obrigado por todo mundo que tá aqui, todo mundo que tem acompanhado as lives, tá? Quase 1.000 pessoas em todas as lives aí, uma live chegou em 4.000 pessoas e eu fico assim, de cara, viu? Eu fico de cara porque eu nunca atingi números assim. Então eu vejo às vezes lives de estudo bem fracas, a galera não se interessa muito sobre estudo, sabe? Principalmente sobre matemática. Então tá todo mundo aqui, meu. Sério, eu fico feliz demais. Nossa, valeu. Eu que agradeço, na verdade. Eu que agradeço. Sou vestibulando igual a vocês, então eu preciso resolver as questões. Então, ensinar pra vocês o que eu sei é revisar também, pra quando cair na prova do Enem 2022. Então, vão curtindo a live aí, me segue, todo mundo que mandou presentinho aí. Poxa, fico feliz demais, tá? Eu que agradeço. E quando eu for aprovado em medicina, se Deus permitir, se Deus quiser, essa aprovação vai ser junto com vocês. Vocês podem ter certeza que vocês participarão dela. Então vamos para a próxima questão. Questão 152, prova Enem 2019. Prova Enem 2019, prova azul, questão 152. As 3 empresas vendedoras do edital... Ó, galera, concentra aqui, tá? Concentra aqui, bora lá. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3, 5 anos de idade de uso. Beleza. Então aqui é a quantidade de uso de cada máquina. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Beleza. Agora a gente vai precisar ler os demais dados da questão, né? Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa. Bom, cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital, informação irrelevante para a resolução. O total de recursos destinados para contratar as 3 máquinas é de 31 mil. Então, as 3 máquinas, 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade. Então, beleza. Então, a gente sabe que valor a ser pago é inversamente proporcional à idade de uso. Então a gente grifou todas as informações que a gente precisa para resolver. O que a gente tem que saber para resolver essa questão aqui? O que vocês precisam saber? Bom, vocês precisarão saber, primeira coisa, que eu vou colocar V de venda, tá? O valor a ser pago eu vou chamar de V. O valor a ser pago, ele é inversamente proporcional à idade de uso. É inversamente proporcional à idade de uso. Então, beleza. Se é inversamente proporcional, é diretamente proporcional ao inverso do tempo. Vocês conseguem compreender essa regra? É uma regra de 3 que ela vai ser basicamente ao contrário, né? Porque é inversamente proporcional. Mas eu quero que vocês entendam isso. O símbolo de diretamente proporcional é isso aqui, é o símbolo do infinito. Então, a venda ela é diretamente proporcional ao inverso do tempo em anos. Vocês conseguem compreender essa informação?
dizer que é inversamente proporcional é a mesma coisa dizer que é diretamente proporcional ao inverso. Então, matematicamente, a gente pode escrever isso aqui. Se a gente pode escrever isso aqui, beleza. Tá, eu vi que algumas pessoas não entenderam. É só uma forma de você expressar por símbolos aqui o que o texto está dizendo. Se ela falou que o valor a ser pago é inversamente proporcional à idade, se é inversamente proporcional, você pode falar que é diretamente proporcional ao inverso. Inversamente é igual a diretamente proporcional ao inverso. Isso aqui é mais a título de curiosidade, tá? Se você quiser escrever, se for fazer alguma prova aberta, você precisa saber disso. Inversamente proporcional é igual a diretamente proporcional ao inverso. Então, beleza, vamos para a resolução. Ele disse que as 3 máquinas custam 31 mil. Então, eu vou chamar cada máquina de A, B e C. Pode ser? Então, a gente tem que a venda da A mais a venda da B mais a venda da C é igual a 31 mil, certo? A venda de cada uma é 31 mil. Então, beleza, se ela é 31 mil, e ele disse que é inversamente proporcional a esses anos aqui. Como que a gente monta isso? A gente tem que, se é inversamente proporcional, o volume, a venda, ela é igual a uma constante vezes 1 sobre T. A gente tem isso aqui para essa questão. Por quê? Porque V é a venda, o K é a constante de proporcionalidade. Esse K aqui é a constante de proporcionalidade. Isso você vê na matéria razão e proporção, tá? Lembrando que eu estou explicando a questão, eu não estou só resolvendo. Então, eu vou colocando detalhes e anotações a mais, vamos prestando atenção, tá? Então, V é igual a K vezes 1 sobre T. Essa é a nossa relação. E aí, agora basta a gente colocar tudo isso numa mesma fórmula. Como que ficaria isso? Eu vou vir aqui pro ladinho aqui, como que ficaria isso? A gente tem que K sobre K, tá, constante de proporcionalidade sobre o tempo de uso da primeira empresa, que é 2. Mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. Vocês entenderam isso aqui? Eu sei que essa questão talvez muita gente não entenda, mas vocês entenderam isso aqui? Se V, que é a venda, é K sobre T, eu fiz isso para cada um dos valores. Eu fiz isso para cada um do A, do B e do C. E aí ficou K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. O T é o tempo. O T é o tempo, tá? Tá vendo aqui, galera, ó, tá vendo aqui que o tempo é 2 anos, 3 anos e 5 anos? O tempo dessas empresas é esses 3 valores. E a venda delas é VA mais VB mais VC, que dá os 31 mil que o enunciado disse. E eu sei que, por ele estar falando de ser inversamente proporcional, eu tenho que V é igual a constante de proporcionalidade vezes o inverso do tempo, porque é inversamente proporcional. Se eu multiplicar o K por 1, é a mesma coisa que dividir por T. Então, isso daqui é a mesma coisa que V é igual a K sobre T, porque K vezes 1 é o próprio K. Então, eu tenho essa relação aqui. E aí, eu só substituir. Se o V é K sobre T, e eu sei que VA mais VB mais VC é 31 mil, então eu tenho K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. Vocês entenderam isso? Eu só substituí, galera. Ó, vou de novo. Vamos com calma, tá? Eu quero que vocês entendam. Eu só substituí. Eu tenho isso aqui. Isso daqui é a relação que expressa por ser inversamente proporcional. Então, no lugar do VA, seria VA é igual a K sobre TA. Então, o VA, que seria isso aqui, é igual ao K sobre o tempo do A. E o tempo do A é 2 anos. Eu fiz isso para cada uma das empresas.
fazendo isso para cada uma das empresas. Eu só substituí o T pelo tempo delas. E eu repeti o K porque o K é uma constante. Beleza, agora a gente tira o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 30, tá? Se a gente fizer o mínimo múltiplo comum, vai dar 30. Então, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês. 2, 3 e 5. Vou fazer aqui primeiro pelo primeiro número primo, que é 2. Então, aqui fica 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1. Eu fatorei. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, o mínimo múltiplo comum desses valores é 30. Se o MMC é 30, agora eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes K, 15K. Mais 30 dividido por 3 dá 10, vezes K, 10K. Mais 30 dividido por 5 dá 6, vezes K, 6K. Bom, então, e aqui eu repito o meu 31 mil. Então, o que eu vou ter aqui no final das contas? Eu vou até para cá que eu não vou usar essa questão. O que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter 15K mais 10K, 25K, mais 6K, eu tenho 31K. 31K é igual a 31 mil vezes 30. Ó, o 30 saiu daqui. O 30 saiu do mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5, tá? Tem muito passo essa questão, galera. Depois eu explico ela de novo, é que tem muito passo. Vão se ajudando aí se eu não conseguir explicar tudo, tá? Então, eu tinha aqui 15K mais 10K mais 6K sobre 30 é igual a 31 mil. Eu somei o K e eu passei o 30 dividindo, multiplicando o 31 mil. Então, eu cheguei aqui. Se eu cheguei aqui, agora eu preciso achar o valor do K. O K vai ser 31 mil vezes 30 dividido por 31. 31 mil dividido por 31, eu posso simplificar e dá 1000. Então, 1000 vezes 30, eu vou ter que o K é 30 mil. Bom, eu achei a minha constante de proporcionalidade. Se eu achei a constante, ele perguntou quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso. Maior idade de uso é 5 anos. Como que eu acho agora a nossa resposta? Como que eu acho a resposta? Eu sei que K sobre 5... Tá, eu sei que o maior tempo de uso é a C, que eu coloquei aqui. Então, a VC vai ser K sobre o tempo C. Então, a VC vai ser 30 mil dividido pelo tempo que ela ficou, que é 5 anos. Então, a nossa resposta fica 6 mil. Bom, fica 6 mil a nossa resposta. Letra B, para quem resolveu aí, tá? Todo mundo conseguiu entender, galera? É que essa questão, ela é um pouco mais complicada. Assim, para quem tá acostumado a resolver questão de proporcionalidade, ela não é tão difícil. Só que ela envolve muitos cálculos diferentes. O K é de constante, tá? O C é da máquina C que eu coloquei no meu enunciado. Então, gente, eu vou explicar de novo. Eu vou explicar de novo para vocês entenderem, para quem não entendeu. Mas Só um minuto, gente. Um segundo. Ó, vamos lá. Eu vou explicar ela de novo para vocês entenderem. Pera aí. Calma aí, galera. Eu vou só arrumar aqui, que eu vou só arrumar aqui. Eu tirei meu celular aqui do suporte para eu ir passando com o celular e ir explicando para vocês. Ó, vamos lá. É que essa é a questão um pouquinho mais complicada. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem que 3 máquinas custam 31 mil. 3 máquinas custam 31 mil. Se 3 máquinas custam 31 mil, e ele diz que o valor a ser pago é inversamente proporcional à idade. Inversamente. Então, eu sei, matematicamente, que a venda dela
é diretamente proporcional ao tempo de uso, ao inverso do tempo de uso, tá? Porque é inversamente proporcional. Então, se aqui fosse direto, seria V é diretamente proporcional a T. Só que ela é inversamente proporcional. E se ela é inversamente proporcional, ela é igual a diretamente proporcional ao inverso. Então, eu tenho essa relação aqui. Eu sei de forma genérica que V é igual a K vezes 1 sobre T. Por quê? Na proporção, a gente tem que a venda é igual a uma constante de proporcionalidade K vezes o inverso do tempo de uso. Beleza? Eu faria dessa forma aqui. Ao inverso. Então, V é igual a K vezes 1 é K sobre T. Beleza, a gente chegou nisso. K sobre T. E aí, o que eu sei? Eu sei que a venda do A mais a venda do B mais a venda do C é igual a 31 mil. A venda dos três é 31 mil, certo? Se é 31 mil vezes a venda dos três, eu sei que o VA vai ser a constante sobre o tempo A. Por isso que eu cheguei nessa relação aqui. O VA é a constante dividido pelo tempo de uso 2, que é 2 anos dela. O VB é a constante dividido pelo tempo de uso 3. E o VC é o K dividido pelo tempo de uso 5. Então, eu cheguei em K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. Agora, eu fiz o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 5 dá 30, tá? Então, fiz aqui a fatoração, deu 30. Beleza, então aqui é 30. Então, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5 é 6 vezes o K, 6K. Então, daqui para lá em cima, eu somei. Então, 15K mais 10K, 25K. Mais 6K, 31K. É igual a 31 mil, repetir. E o 30 que está dividindo passa multiplicando. Então, eu sei agora que o K vai ser 31 mil vezes 30, e o 31 que está multiplicando passa dividindo. 31 mil por 31 dá 1.000. 1.000 vezes 30, eu achei a minha constante. A minha constante é 30 mil, beleza? Se a constante é 30 mil, ele perguntou aqui na nossa pergunta quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso. Qual que é a maior idade de uso? 5 anos. Então, eu chamei ela de C quando eu fiz as contas. Então, a venda do C vai ser a nossa constante que a gente achou, dividido pelo tempo de uso dela, tá? O inverso porque é inversamente proporcional. Então, nossa venda C vai ser a constante 30 mil dividido pelo tempo de uso 5. Portanto, 6 mil é a nossa resposta, letra B. Deixa eu só arrumar aqui, galera. Vocês entenderam, gente? Ó, deixa eu explicar de novo. Eu não vou explicar de novo a questão, tá? Se vocês quiserem, tem a live que vai ficar salva. É que essa questão, por que eu falo que ela é matemática básica? Porque ela só envolve assuntos de matemática básica. Lembra, eu falo em toda live, matemática básica não é matemática fácil, não necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Matemática básica é porque te dá a base para resolver toda a matemática elementar, que é do ensino médio. Mas todos os assuntos que foram abordados nessa questão é uma questão fácil. Aliás, é uma questão de assuntos da matemática básica, mas como tem muita coisa, ela é uma questão média para difícil. É muito fácil você errar e provavelmente a porcentagem de acerto dela no Enem não foi um Enem muito... não foi uma questão que muita gente deve ter acertado. Provavelmente menos da metade acertou essa questão, entenderam? Então você precisaria saber o que é inversamente proporcional, saber criar relação, saber fazer a fatoração, saber fazer mínimo múltiplo comum, saber fazer a operação básica até você chegar na resposta final. Beleza? Essa questão é mais ou menos isso, tá? É que essa questão ela envolve assunto de matemática básica, mas ela não é uma questão fácil, tá bom? O que vocês querem ainda? Tá, só não entendi 15K mais 10K mais 6K. Aqui eu só dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima, tá?
Ó, eu achei que o mínimo múltiplo comum é 30. Se o MMC é 30, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá? Então, 30 dividido por 2 é 15, vezes o K, 15K. 30 dividido por 3 é 10. 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes o K, 6K. Então, eu formei essa expressão e aí eu só trabalhei a parte da matemática para achar a resposta. Tá, o que é V é igual a K sobre T? V é igual a K sobre T porque eu cheguei nessa relação aqui, pessoal. Ó, o V é a venda da máquina. O V é a venda. O K é a constante de proporcionalidade da fórmula. É a constante, ela não muda, que foi inclusive o que eu descobri. 1 sobre T é porque o texto diz que o valor a ser pago é inversamente proporcional. Por isso de ser 1 sobre T. É inversamente proporcional ao tempo. Inversamente proporcional ao tempo. Beleza? Se fosse diretamente proporcional, aqui seria V é igual a KT. Entenderam? Deixa eu tentar mostrar mais longe aqui. Deixa eu tentar mostrar mais longe aqui. Ó, gente, todo mundo que quiser tirar o print inteiro, tira agora, tá? Que aí eu ergo o celular aqui. Todo mundo que quiser tirar print agora, já tira agora, para vocês verem a resolução inteira, tá bom? Qualquer dúvida pode printar e mandar no meu privado também, e a live fica salva no YouTube, tá? No canal que tem o mesmo nome aqui do TikTok. E tá na descrição do TikTok também, caso vocês queiram ir lá. Vamos então continuar aqui, gente. Ó, se vocês quiserem tomar uma água, ir no banheiro, dar uma arejada na mente, porque eu sei que é muita coisa. Então, matemática, às vezes, a gente vai colocando tanta informação na cabeça quando a gente ainda não sabe, e acaba que você vai criando um bloqueio, uma restrição, achando que ela é super difícil. Só que quando você tem prática, ela vai melhorando. Então, para aquela questão, você precisa saber de proporção e razão. Razão e proporção, e saber de proporção direta e proporção inversa, e saber fazer questões nesse estilo. Tá bom? Isso aqui é matemática, tá, galera? Matemática, tô fazendo as resoluções aqui. Vamos para essa próxima questão aqui, tá? Que a gente ainda tem várias para fazer. E aí depois, como a live fica salva, vocês conseguem sempre rever algum cálculo, alguma coisa. E lembrando, galera, no Google, no YouTube, tem mais pessoas resolvendo as questões. Então, às vezes você não me entende, às vezes você acha que eu não sou muito didático, que você não entendeu a forma que eu expliquei. Então, você consegue pesquisar a questão para ver a resolução dela, outras pessoas explicando, tá? Então, vamos para essa questão aqui. Obrigado por todos os presentinhos para quem tá mandando. Agradeço demais, tá bom? Bora. Ó, sobre as cores dos cadernos de prova. Existem muitos cadernos de prova do Enem. Então, são cadernos de várias cores. Todos eles têm as mesmas questões, porém em ordens trocadas. Entenderam? Então, basicamente, tem todas as questões em ordens trocadas. A prova que eu tô fazendo é a prova azul, tá? Tô fazendo a prova azul do Enem 2019, aplicação regular. Vamos para a questão 153, então. Agora, galera, passa uma borracha na questão que foi, tá? Aquela que passou de proporção, esquece. Passa uma borracha e vamos para outro conteúdo agora, que às vezes fica mais fácil de vocês entenderem. Já vai curtindo a live, compartilha, tá? Daqui a pouco eu vou fechar ela, depois dessa questão, e vou reabrir novamente, para a live não ficar muito extensa, tá bom? E o TikTok, ele começa a dar uma travada quando a live vai passando de um horário, tá? Isso, ó, galera, faz igual a Bruna, ela imprimiu ali e tá acompanhando pelo caderno de prova, beleza? Ó, vamos para essa resolução. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento mensal médio dos brasileiros em 2020 será de quanto? Tá, então tá falando de rendimento médio mensal em 2020. Segundo o IBGE, o rendimento mensal dos trabalhadores brasileiros no ano de 2000 era de R$ 1.250. Beleza.
Então, sempre que você lê, já vai tirando o dado, tá? Então, rendimento mensal em 2000 era de 1.250. Então, eu tenho que no ano de 2000 era 1.250. Esse era o rendimento médio. Bom, já o censo de 2010 mostrou um aumento de 7,2% em relação a 2000. Aumentou 7% em relação a 2000. Se aumentou 7%, para quanto que foi esse valor aqui? Então, no ano de 2010, foi 1.250 mais 7,2% do quê? Do próprio 1.250, porque é porcentagem de um valor. Então, beleza, a gente tem isso daí. Como que a gente faz agora? A gente vai precisar fazer o cálculo, certo? Então, a gente vai ter um zero cortou aqui. 7,2 dividido por 10. Quanto que é 7,2 dividido por 10? É só deslocar a casa para a esquerda. Então, eu vou cortar aqui e o meu 7,2 vai virar 0,72. E aí eu vou efetuar essa operação. 125 vezes 0,72. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Coloco maisinho. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 7, 14. 15, 16, 17. Vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Beleza, e aqui é 0, então não precisa pôr nada. Então eu vou repetir isso aqui. Vai dar 0. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 7, vai 10, vai 1. 1 mais 8, 9. Então, isso aqui tem duas casas depois da vírgula, então cortou 2 zeros. Então o aumento foi de R$90. Então em 2010 foi 1.250 mais R$90, beleza? Então quanto que deu isso? Deu 1.340, certo? Vocês entenderam até agora? Deu 1.340. Eu basicamente só fiz o aumento aqui. E aí a questão nos diz o quê? Que teve um aumento de 10% maior do que em 2010. Teve um aumento de 10%. Então, beleza. Então, como que fica a nossa projeção para 2020? Vai ser 1.340. Quanto que é 10% disso? 10% é só cortar o zero. Então, é 134. E basta nós somarmos. Então, 4, 7, 4, 1. Então, fica 1.474, resposta letra E, tá bom? Para quem resolveu, letra E. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Essa é uma questão que envolve porcentagem de alguns valores. Então, você tem um valor inicial, ele sofre um aumento de 7,2%, depois ele sofre um outro aumento de 10%. E quer saber para qual valor que vai. Então, é uma questão bem mais de boa do que a última. Essa foi mais fácil. Tá? Eu tenho um valor inicial. Eu tenho um valor inicial de 1.250. Vou até fazer aqui, para vocês entenderem rapidinho. Eu tenho um valor inicial... de... Tenho um valor inicial de 1.250. Esse 1.250, ele vai sofrer um aumento mais 7,2% e vai para 1.340. Esse 1.340 sofre mais um aumento de 10% e chega na nossa resposta de 1.474, entendeu? É só fazer porcentagem de porcentagem ou fazer regra de 3 também, que daí demoraria um pouquinho mais, certo? Então essa é a resolução dessa questão. Gente, eu vou fechar a live agora, que ela já deu 1h10 mais ou menos, e eu já vou abrir outra logo em sequência pra gente ainda fazer mais umas 7, 8 questões, tá bom?
Lembrando que todas elas vão ficar salvas no canal do YouTube, eu tô resolvendo provas antigas do Enem, tá? 10, 15 questões por dia. Lives todos os dias das 3 da tarde às 5 da tarde. Tá? Mais ou menos nesse intervalo. E o canal do YouTube é o mesmo nome do canal aqui, do perfil aqui. E tá na descrição do perfil também, tá? Eu vou fechar ela agora e eu já vou abrir ela novamente.